Alô você, ouvinte aqui do meu canal no YouTube. Eu tenho aqui o meu quadro que é o Analisando Dividendos e hoje a empresa mais buscada do Brasil nesse dia aqui que eu estou gravando é a Petrobras. A Petrobras subiu aí mais de 7% no dia de hoje, no dia que eu estou gravando, muito por conta do resultado e do anúncio de dividendos que ela fez. Mas nesse quadro aqui, Analisando Dividendos, a gente analisa o histórico. E será que a Petrobras faz sentido para você, que é investidor que busca dividendos? É o que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Bom, para quem não conhece esse quadro, basicamente a gente pega 5 critérios e dá aqui uma avaliação mais objetiva possível, 0, meia ou 1 estrela, dependendo ali da performance daquela empresa num determinado indicador. O primeiro indicador que a gente analisa é o Dividend Yield. Vamos ver aqui o Dividend Yield da Petrobras. O Dividend Yield da Petrobras nos últimos 12 meses é 2,8%. Muito em linha com a média do mercado, eu vou atribuir meio, tá? É importante lembrar que ao final desse vídeo eu vou falar um pouco sobre as perspectivas futuras. No Analisando Dividendos a gente analisa passado e eu vou falar um pouquinho das perspectivas futuras. Mas nesse primeiro critério, meia estrela para a Petrobras. O segundo critério que a gente analisa aqui no meu quadro Analisando Dividendos é a proporção histórica dos dividendos em relação ao lucro, o chamado payout. Payout nada mais é do que a relação entre o quanto a empresa pagou de dividendos e o quanto ela lucrou. Se essa relação for menor que 1, isso significa que a empresa lucrou mais do que distribuiu ou que distribuiu menos do que lucrou, e é isso que a gente busca, tá? Empresas que distribuam menos do que lucram. Empresas que distribuem mais do que lucram, pode ser que esse dividendo não seja sustentável e a empresa ter que fazer cortes nos dividendos no futuro. Será que é o caso da Petrobras? Não, não é. Desde 2008 a empresa pagou sempre menos do que lucrou, tá? Teve uma exceção aqui no ano de 2020, mas eu vou desconsiderar, porque o lucro de 2020 foi bastante impactado por efeitos não caixa, efeitos não recorrentes. Foi um ano bem turbulento, né? Então, eu acredito que o lucro de 2020 não deveria ser analisado somente sobre a perspectiva de lucro, tem que analisar sobre a perspectiva de geração de caixa, de EBITDA, de outras métricas, que não somente o lucro líquido. Por conta disso, eu vou desconsiderar o ano de 2020. Mas todos os outros anos, a empresa distribuiu bem menos do que lucrou. Ali, o ano que ela pagou mais em relação ao que lucrou foi o ano de 2012, que ela distribuiu cerca de 42%. Todos os anos foram daí para baixo. Então, eu acho que é uma distribuição bem tranquila, é uma empresa que não tem pagado mais dividendo que tem lucrado não, por isso vou dar 1 estrela para a Petrobras aqui no quesito de payout, 1,5 de 2. O terceiro critério que a gente analisa é a volatilidade dos dividendos, tá? E como a gente pode ver aqui nesse gráfico, a distribuição de proventos por parte da Petrobras foi bastante volátil. Durante vários anos, inclusive, ela distribuiu 0 de dividendos, né? A empresa teve alguns anos difíceis lá durante a Lava Jato, teve que cortar os dividendos, agora tem se recuperado, é verdade, deve pagar um dividendo recorde esse ano, mas como foi para 0, e o critério aqui sempre foi, se for para 0 é 0, e teve ano que foi para 0, então vai ser 0 estrelas. Então nesse critério aqui, que é a volatilidade dos dividendos, a empresa recebe a nota 0, 1,5 de 3. O quarto critério que a gente analisa aqui é o crescimento. E, de fato, a empresa anunciou um dividendo recorde no dia de ontem, né? Isso deve fazer com que a empresa pague dividendos recordes no ano de 2021 e, por isso, de ponta a ponta, até foi uma empresa que cresceu, mas com muitos altos e baixos, inclusive, indo para 0 aqui em alguns anos. Como é que eu dou uma nota aqui? De fato, de ponta a ponta, a empresa cresceu. Mas teve um vale aqui que ela foi para 0. Então eu vou dar meio aqui nesse critério de crescimento. Sim, ela cresce, mas com uns altos e baixos ali que são de virar o estômago. Em 2016, 2015 ela pagou 0. Então vou dar meio aqui, tá? Meu critério, você pode não concordar comigo, não tem problema. De 4 estrelas, 2 estrelas para a Petrobras aqui. E para finalizar, o quinto indicador que a gente analisa aqui é a dívida líquida, né? Olha aqui, dívida líquida sobre patrimônio líquido, sobre EBITDA. Aqui, dívida líquida sobre patrimônio abaixo de 1. Dívida líquida sobre patrimônio líquido ali 1,16 aqui no Estados Invest. É uma dívida tranquila. Acho que aqui não temos nenhum problema. Acho que já teve dias piores na Petrobras. A gente pode até ver aqui o histórico desse indicador. Já foi bem pior no passado, mas hoje está tranquilo. Vou dar 1 estrela para a Petrobras nesse critério. Então, somando tudo, 3 de 5. Não foi a pior nota que dava para tirar, também está longe de ser a melhor. Teve empresa aí que já
tiveram condições melhores. Agora eu queria me aprofundar aqui um pouco antes de terminar esse vídeo, porque tudo que a gente analisou aqui foi histórico. E daqui para frente eu acho que muita coisa mudou. A empresa foi de fato saneada, melhorou muito a governança ao longo dos últimos anos, o balanço melhorou de maneira importante, ela saiu de negócios que davam prejuízo e a empresa de fato está gerando muito caixa. O lucro desse trimestre foi 40 bilhões de reais, um lucro fenomenal. Então eu acho que, analisando o histórico, foi nota 3. Mas daqui para frente, eu acho que a empresa tem tudo para ter notas muito melhores, porque a dívida foi saneada, a empresa tem muito mais geração de caixa do que tinha no passado e hoje ela pode distribuir dividendos muito melhores do que distribuiu nos últimos anos. Então, a nota regressa é 3, mas se eu fosse estimar daqui para frente, eu acho que a empresa vai ser 4 ou 5 estrelas, alguma coisa nesse intervalo, tá bom? É isso, assim, eu acho que tem que tomar um cuidado na hora de analisar uma empresa, porque passado é passado, não é garantia de retorno futuro. E a Petrobras é uma empresa que eu acredito que mudou muito ao longo dos últimos 5 anos e agora, daqui para frente, os resultados vão começar a ser colhidos, já estão começando a ser colhidos, porque os dividendos que a empresa anunciou nas últimas 24 horas foram bastante relevantes, foi quase 10% de dividend yield, né? Daqui até o final do ano, eu acho que pro ano que vem tem condição de pagar ainda mais do que pagou nos últimos 12 meses. Então é uma empresa que está gerando muito caixa, que acho que vai recompensar os seus acionistas com dividendos. O que aconteceu nos últimos 10 anos provavelmente não vai se repetir nos próximos 10 anos. Essa é a minha aposta. E você, o que você pensa da Petrobras? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Se inscreve no canal, dá um joinha e a gente se vê nos próximos vídeos.